Vocês viram o relatório da Citrin Research que derrubou a bolsa americana essa semana? Pois bem, a Citrin Research, ela soltou esse relatório fazendo um cenário assim Mad Max catastrófico do que a AI vai fazer com os mercados e com a economia. O que eles traçaram foi quase um filme de ficção científica na qual um evento desencadeia outro num ciclo e num looping de fatos negativos que se sucedem e acabam aí com a nossa economia. E eu vou contar para vocês como é que se dá esse cenário catastrófico, tá? Primeiro, a Citrine Research conta o que a gente já conhece. O AI está crescendo, a adoção da inteligência artificial está cada vez aumentando mais, né? As pessoas e as empresas utilizando isso. Num segundo momento, o que a gente vai ter é as empresas, obviamente, substituindo os empregados por inteligência artificial, o que as permitiria baixar os seus custos. Acontece que, como consequência disso, segundo esse cenário catastrófico, a gente teria um aumento muito grande no desemprego. E ela exemplifica justamente com as empresas de software, ou SaaS, Software as a Service, que são inclusive empresas que vêm caindo muito na bolsa americana, porque o mercado já comprou essa narrativa de que com uma inteligência artificial que facilmente faz um software ou uma ferramenta para solucionar os problemas das pessoas e das empresas, o porquê elas pagariam tão caro por SaaS, por licenças e para utilizar softwares que hoje cobram bem caro, né, para serem utilizados. Então, a inteligência artificial começaria por destruir esses empregos aí na área de software, né? E bom, como consequência do desemprego, a gente teria uma grande e maciça massa de pessoas sem capacidade de compra, desempregadas. E isso faria, por consequência, as empresas investirem ainda mais em inteligência artificial e não em contratações, porque precisariam reduzir ainda mais os seus custos. E isso entra num looping gigantesco que acaba por diminuir a renda, diminuir o consumo, diminuir ainda mais o emprego e esse ciclo não acabaria mais. Obviamente, nesse momento, o mercado de ações, diante de uma renda escassa e de uma queda no consumo, iria colapsar e, consequentemente, o mercado de crédito também colapsaria. E aí a gente entra num cenário, meus amigos, que é pior que o crash de 1929, pior do que a crise do Covid. Se isso vai acontecer, eu acho difícil, tá? Eu acho que antes de tudo colapsar, a gente teria aí algumas salvaguardas e também acho que toda nova tecnologia que foi criada até hoje eliminou, sim, é fato, alguns empregos, e isso vai acontecer, mas outras funções foram criadas, outros empregos foram criados, e a qualificação das pessoas aumentou, assim como, né, a nossa qualidade de vida de forma geral, se a gente comparar com a Idade Média, onde tinham empregos que hoje não existem mais. Então eu acho que o cenário deles é muito catastrófico, mas não dá pra negar que ele derrubou as bolsas americanas essa semana e que as empresas de software as a service, de software nos Estados Unidos, estão tomando um pau esse ano aí por causa do medo, e aí sim tem um fundo de verdade que é da inteligência artificial disruptar essas empresas. Afinal de contas, eu mesma aqui fazendo um vibe coding posso fazer um sistema e uma ferramenta que atenda às minhas necessidades. Então, por que eu vou pagar uma mensalidade para uma empresa de software se eu posso fazer isso em menos de um dia em casa, né? Então, tem isso de fato sim. Para finalizar, nesse mesmo dia aí, as ações da Oracle desabaram e muita gente colocou isso na conta do relatório da Citrine. Mas é que junto com a Citrine veio aí a informação de uma inteligência artificial que agora conseguia traduzir os modelos de COBOL, né, uma programação bem antiga utilizada ainda pela maioria dos bancos grandes nos Estados Unidos para linguagens mais acessíveis que a maior parte dos programadores usam hoje em dia. E isso derrubaria muito a demanda cativa que se tem dos bancos por empresas como Oracle, por exemplo, que faz esse meio de campo aí entre essa linguagem obsoleta e antiga que os bancos americanos usam e o que os programadores hoje conseguem programar e querem programar, porque COBOL é muito antigo. Então isso aí derrubou 13% a Oracle num só dia, e foi nesse mesmo dia aí que saiu o relatório da Citrine, que derrubou os bancos, né, e o mercado como um todo. Mas o mercado americano já se recuperou, tá? E eu acho que esse relatório aí é muito mais ficção científica, deixo pra Netflix e pra Hollywood, porque a realidade do mercado é bem diferente.